Está o Rodrigo lá atrás. Perguntar à igreja se a igreja quer saudá-lo com bem-vindo. A igreja quer saudar o Rodrigo com bem-vindo. Digamos com alegria: seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Rodrigo. Você é sempre bem-vindo a esta casa, tá bom? No nome de Jesus. Irmãos, vamos ler um texto na Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 9 a seguir. Livro do profeta Isaías. Está conosco o Aleph também ali, né? O irmão José estava falando de porta de emprego, e eu já estava pensando aqui para nós orar para Deus abrir uma porta de emprego para o Aleph. O Aleph está mudando aqui para o Prata, né? E vai precisar trabalhar também, mas nós cremos que Deus vai abrir uma porta de emprego para você, Aleph, em nome de Jesus. Isaías capítulo de número 38, versículo de número 9. Eu quero ler com os irmãos esta palavra, livro do profeta Isaías, capítulo de número 38 e versículo de número 9. Quem achou, diga achei. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade. Eu disse na minha interrupção dos meus dias: eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem como com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim como uma tenda de pastor. Eu tenho interrompido como um tecelão minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. Do dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerei até amanhã que, como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava. Eu gemia como uma pomba. Meus olhos falham com relação a olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido. Ser responsável por mim. O que direi eu? Ele tem tanto falado a mim, e ele mesmo tem feito isto. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas. Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem a cova não podem esperar por tua verdade. Ó vivente, ele te louvará como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida a criança a tua verdade. O Senhor estava disposto a salvar-me, portanto nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias da nossa vida dentro da casa do Senhor. Porquanto Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos e estendê-lo pela atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também disse: qual é o sinal de que eu ainda irei subir à casa do Senhor? Amém e amém. Podeis sentar, adorando a Jesus. Nós estamos na continuidade desta campanha
o limite da dor, e eu tenho certeza que Deus, o Senhor, continuará fazendo milagres e maravilhas no nosso meio, porque Ele é Deus, é Senhor. Os testemunhos que nós já ouvimos nesta noite são testemunhos que, na verdade, eles edificam e fortalecem nossa vida, nos fazendo crer que Deus está no controle de todas as coisas e que para Deus nada é impossível. Como eu disse aqui na quinta-feira passada, este tema, ele é um tema abrangente, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Nós podemos encontrar algum texto ou alguma história de alguém que está vivendo uma situação difícil ou um momento difícil na sua vida, situação esta ou momento este que nos leva ao nosso limite, ao limite da dor, mas também nos leva ao limite de Deus. E quando eu digo isto, entendemos que o limite de Deus não é igual ao nosso, não no sentido de Deus ter alguma coisa que precisa ser colocado um ponto final. Nós temos um limite na nossa dor, no nosso sofrimento, que afeta a nossa estrutura, mas o limite de Deus não é que algo em Deus vai terminar, mas é que Ele vai colocar um limite quando algo verdadeiramente estiver porventura tentando nos levar para a sepultura antes do tempo que esteja determinado por Ele para a nossa vida. Não é diferente do texto que nós lemos nesta noite, no cântico do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá. Nós sabemos muito bem que só 2 reis em Israel governaram sobre as 12 tribos de Israel: Davi e depois Salomão. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Saul não dispunha de um governo total sobre todas as tribos de Israel, apesar destas tribos aceitá-lo como o seu rei. Porém, Davi foi o primeiro rei a conseguir unificar todas as tribos debaixo do seu governo, e posteriormente o seu filho Salomão. Depois disso, depois do reinado de Salomão, sabemos que o reino de Israel foi dividido em 2 partes: o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. A partir daí, cada parte do povo de Israel passou a ter um rei que governava e dominava sobre eles. Muitos deles não eram mais, já como no caso dos reinos do norte, escolhidos por Deus. Se você é estudioso da Bíblia, vai saber que muitos reis do norte tomaram o trono, usurparam o trono, mataram reis para assumir a posição que tinha. Mas no reino de Judá, geralmente quem assumia o trono era um descendente de Davi, sempre o sucessor dos filhos de Davi. Ezequias não era diferente, ele era o 13º rei de Judá, porém um descendente de Davi. Seu nome significa força de Deus, e este homem, este rei, morreu com 54 anos. Mas se você estudar a história dos reis de Judá, você vai descobrir que Ezequias foi um dos melhores reis que Judá já teve. Teve bons reis depois de Davi, não eram todos, mas Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, apesar do seu pai Acais ter sido um péssimo rei, ter sido um rei que introduziu idolatrias no reino de Judá. A Bíblia Sagrada vai dizer que Acais, um dia visitando Damasco, que era a capital da Síria, ele viu um altar confeccionado naquele país, e antes dele retornar, ele mandou uma planta daquele altar para o sumo sacerdote,
para que o sumo sacerdote confeccionasse um altar semelhante ao altar que tinha em Damasco. Quando ele chegou, aquele altar já estava confeccionado, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele retira o altar do Senhor, o altar do holocausto, e coloca aquele altar que não era o modelo que Deus tinha revelado a Moisés lá no deserto, e coloca aquele altar para oferecer os seus holocaustos e para oferecer os seus sacrifícios. Acas foi um péssimo rei, Ezequias é um rei bom de um pai mau. Se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que o pai de Acas foi Jotão, e Jotão foi um bom rei em Israel. A Bíblia diz: Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor. Acas, o seu filho, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ezequias, o filho de Acas, fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E Manassés, que era filho de Ezequias, já fez o que era mal aos olhos do Senhor. Até parece que havia uma intercalação no contexto de um rei bom e de um rei mau. Aqui não está na mensagem, mas tem uma lição importante. Qual é, pastor? Não é porque alguém que é seu pai ou sua mãe, ou alguém que está próximo de você, e é um péssimo cristão, que você vai ser um péssimo cristão. Ser um bom cristão depende da escolha que nós devemos fazer na nossa vida. Acas foi um péssimo rei, um péssimo pai, um péssimo adorador, mas Ezequias foi um dos melhores reis que Israel já teve na face da terra. Bendito seja o nome de Jesus. A história do rei Ezequias está registrado em 3 passagens bíblicas, em 3 livros diferentes. A primeira parte, a primeira vez que a sua história é registrada, está em 2 Reis, no capítulo de número 18. Depois nós vamos encontrar a mesma história com alguns acréscimos em 2 Crônicas, capítulo de número 19. E depois nós vamos ouvir algo sobre o rei Ezequias também em Isaías, no capítulo de número 36 a seguir, até o capítulo de número 38. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o rei Ezequias provocou uma grande reforma em Judá, a ponto de celebrar uma das maiores festas que já foi celebradas em Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo de número 30 e versículo de número 26 vai dizer: e houve uma grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, não houve tal em Jerusalém. Quando Ezequias promoveu uma reforma religiosa em Judá, em Jerusalém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele enviou sacerdotes em todas as cidades de Judá, para que aqueles sacerdotes ensinassem o povo a adorar ao Senhor e a cultuar ao Senhor. Também ele estabeleceu os turnos que Davi já tinha colocado, mas estavam sendo negligenciados, e os levitas, porque não estavam sendo sustentados na casa do Senhor, muitos deles tiveram que voltar para o seu trabalho secular. Mas a Bíblia diz que Ezequias estabeleceu os turnos, colocou os levitas, cada um no seu lugar, e ali ele promoveu, celebrou, convocou o povo para celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa. E esta festa foi tão grande, tão extraordinária, tão maravilhosa, que a Bíblia diz que somente um rei fez uma festa como essa, foi o rei Salomão. Porém, a vida de Ezequias não foi só uma vida de flores, e nem só uma vida de conquistas. A Bíblia Sagrada não diz, mas fazendo as contas, vai nos dizer que aos 39 anos de idade, Ezequias vai ficar doente, e esta doença não era uma doença qualquer. A Bíblia Sagrada vai dizer que era uma doença para a morte, era uma doença para a morte, de forma que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ordena ao profeta para que ele coloque em ordem a sua casa, porque aquela doença, certamente um câncer, dá-nos a entender que era isto, uma ferida aberta no seu corpo, ia levar Ezequias à sepultura.
de forma que Deus envia o profeta Isaías e orienta para que Ezequias coloque a sua casa em ordem. E eu já disse aqui, pregando em outras vezes, que a palavra casa aqui, ela tem pelo menos 3 dimensões, ou pelo menos 3 conotações, que na verdade, independente de que seja Ezequias ou até mesmo nós, quando chegar o tempo de Deus nos chamar para estar com Ele, essas 3 casas precisam estar em ordem quando Deus nos chamar para perto dEle. Primeiro, eu acredito que Deus estava mandando Ezequias colocar o seu reino em ordem. Casa ali faz uma referência ao governo do rei Ezequias. Eu acredito também que Deus estava mandando Ezequias colocar em ordem a sua casa, família, filhos, a casa onde diretamente ele tinha responsabilidade. E que eu acredito também que numa terceira instância, mas não menos importante, o profeta, Deus através do profeta, estava mandando Ezequias colocar a sua própria vida em ordem. Nós precisamos entender uma coisa aqui, não é o cerne da mensagem, mas eu preciso dizer, quando Deus te chamar para estar perto dEle, essas 3 coisas precisam estar em ordem na nossa vida. Aquilo que Deus deu na nossa mão para fazer, a nossa casa que Deus deu para governar, e a nossa própria vida diante de Deus. A ordem de Deus era que Ezequias deveria colocar a sua casa em ordem. Talvez você não pare para prestar atenção nisso que eu estou falando nesta noite, mas eu quero te chamar a atenção para colocar com seriedade isto, porque não adianta você ser crente se essas 3 casas da tua vida está em desordem. Coloca a tua casa em ordem, porque nossa casa estando em ordem, a nossa casa será alvo de milagres do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra profética, ela não tem meio termo. Era para ele colocar a sua casa em ordem, porque certamente você morrerá e você não viverá. Ezequias tinha 39 anos de idade quando ele recebeu esta ordem de Deus através do profeta Isaías. Porém, somente o profeta Isaías, dos 3 escritores que registram a história de Ezequias, o único escritor que registra o seu cântico, o cântico do rei Ezequias. Nem o escritor de 2 Reis, nem o escritor de Crônicas, que muito provavelmente foi Esdras, registra o seu cântico. Registra a doença, registra a vida, registra o reinado, mas não registra o cântico de Ezequias. Isaías é o único escritor que vai registrar esse cântico extraordinário. Eu li propositadamente o cântico do profeta para chegarmos nesse contexto, nessa coluna vertebral da mensagem, para entendermos que Ezequias estava lamentando ao Senhor no seu cântico, porque como Deus tinha através do profeta dito para ele que ele não viveria e que ele morreria por causa daquela enfermidade, ele começou a ter uma crise de identidade pessoal no seu íntimo. Ele tem 39 anos de idade, e é claro que uma pessoa que morre com 39 anos de idade, morre muito novo, morre muito cedo. Na tradução King James ele vai dizer: no meu íntimo eu dizia para mim, em pleno vigor da minha vida, tenho que passar as portas da sepultura, e serei excluído do restante, ser excluído o restante dos meus dias da terra dos viventes. Irmão, sem ser anunciado para nós, alguém anunciar para nós que nós vamos morrer, sabendo que vamos morrer por quem Deus mandou que ia morrer,
já nos torna um certo transtorno pessoal. Agora imagine, sem saber, já nos torna um certo transtorno, porque na verdade ninguém quer morrer. E quando alguém chega no momento de dificuldade, de provação, de doença, enfermidade, de luta, a pessoa questiona: será que eu vou partir? Será que chegou o meu tempo? Será que chegou a minha hora? Agora imagine receber uma mensagem profética de que a pessoa vai morrer, e é Deus quem está dizendo que ele vai morrer. Isaías não tinha dúvidas de que aquela mensagem era verdade, porque ele conhecia o profeta que ele trouxe a mensagem. Então agora, depois que Isaías diz para ele que ele vai morrer, ele começa a ter uma crise pessoal, e ele vai dizer: eu vou morrer tão novo, eu vou ter que passar as portas da sepultura, eu serei excluído, os meus anos serão exterminados da terra dos viventes, eu não poderei mais viver com aqueles que vivem, com aqueles que existem. E aí ele começa a sua canção, e ele começa a sua música. Duas coisas estavam atormentando ao rei Ezequias. Primeiro, era a enfermidade que o assolava, porque era muito provavelmente um câncer que estava tomando conta do seu corpo. E a segunda coisa que atormentava Ezequias era a notícia trazida pelo profeta que ele iria morrer. Ninguém mais do que um judeu piedoso sabia que quando Deus falava não tinha volta, a não ser que Deus mudasse o decreto. Porque aqui na terra, aqui embaixo, os homens às vezes podem até fazer decretos contra a nossa vida. Uma coisa é os homens determinarem um decreto sobre a nossa vida, e outra coisa é Deus dizer que este decreto tem validade. Outra coisa é Deus determinar um decreto e o homem aqui na terra invalidar o decreto de Deus. Eu quero dizer nesta noite, de olho aberto, que os homens podem fazer decretos contra a tua vida, e Deus invalidará todo e qualquer decreto que for feito na terra que não vier de Deus. Agora, quando Deus determina um decreto, não tem homem na terra que tenha poder de invalidar o decreto daquele que está sentado no trono. Bendito seja o nome de Jesus. Ezequias sabia que o decreto de Deus não podia voltar atrás. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele mesmo, o profeta Isaías, num certo capítulo do seu livro, ele disse: o Senhor estendendo a mão, quem pode fazer ele voltar atrás? E o Senhor assinando um decreto, quem invalidará? Eu quero dizer para você uma coisa, quero me deter só mais um pouquinho neste negócio de decreto, porque eu quero dizer para você que o mundo é espiritual, ele se move por decretos divinos. Oh, glória a Jesus. Assim como o governo de um país democrático é governado por decretos, é governado por leis, oh glória, o céu também é governado por decreto. Oh glória a Jesus. Daniel diz no seu capítulo de número 7: eu vi um anjo que trazia um decreto de Deus. Eu quero dizer para você que se esta for a noite que o céu determinou liberar um decreto sobre a sua vida, ninguém poderá invalidar o decreto divino, porque Deus é Senhor que decreta. Oh glória! Às vezes nós aqui embaixo, pregadores pentecostal, eu não tenho coragem de falar, mas ele diz: em nome de Jesus eu decreto, em nome de Jesus eu decreto, em nome de Jesus eu decreto. Tem
muita gente decretando o que Deus não decretou. Agora, se Deus decretar, se Ele determinar, se Ele mandar a ordem sair do céu, não tem inferno que impeça do decreto de Deus se cumprir na terra. Oh, glória ao nome de Jesus. Os reis da terra fazem decreto, Deus tem poder de invalidar, mas se Deus fizer um decreto, nenhum poderoso da terra poderá invalidar o decreto de Deus. Oh, glória a Jesus. Primeiro, ele sofre com a doença. Segundo, ele sabe que Deus é um Deus que, quando fala, só muda aquilo que Ele fala se Ele mudar, se Deus mudar o decreto. Ezequias já tinha passado por grandes adversidades na sua vida. Ele sofreu afronta de Senaqueribe, o rei da Síria. Quem conhece a Bíblia sabe que o rei da Síria cercou Judá abruptamente para tomar o trono, humilhou a Deus através de cartas e de seus generais. Israel já estava, tanto o Israel já tinha sido levado cativo, e o reino de Judá estava sendo diminuído no seu território, porque o povo estava pecando contra Deus, e vez após vez Deus permitia os invasores tomar cada vez mais o território de Judá. Já não tinha um exército tão poderoso, tão belicoso e guerreiro como nos tempos de Davi e de Salomão. Quando o rei da Síria entrou no território de Judá, Ezequias com seus soldados vão se sentir como um pequeno rebanho de cabras diante daquele tão imenso exército que tinha se levantado contra o rei de Judá. A Bíblia Sagrada vai dizer, nós conhecemos o texto, que Senaqueribe manda afrontar a Ezequias e afronta ao Senhor, dizendo: Ezequias, não vos faça confiar em vosso Deus, porque por onde eu tenho passado, nenhum Deus tem livrado o seu povo da minha mão. Por onde eu tenho passado, eu tenho conquistado Servafaim, Iva, Arpa. Nenhum reino por onde eu tenho passado, nenhum Deus deste reino livrou o seu povo da minha mão. Tampouco o Deus de Ezequias e o Deus de Judá vos livrará das minhas mãos. E Ezequias manda consultar a Isaías e leva uma carta afrontando a Deus para o templo do Senhor. Ele apresenta aquela carta a Deus, e Deus levanta o profeta Isaías e diz para Ezequias: Ezequias, Senaqueribe não sabe que desde os tempos passados, antes que ele existisse, eu já tinha determinado que ele seria quem ele era. Fui eu quem dei a ele os reis que ele conquistou. Diga para ele que eu conheço entrar e eu conheço sair dele. Mas como ele se exalta na minha presença e como ele me afronta, eu vou colocar um anzol no nariz dele e vou levar ele de volta para a sua terra, e nunca mais ele pisará na minha terra, na terra de Judá. E a Bíblia diz que naquela noite Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados, porque ninguém afronta a Deus e fica de pé para contar a história e para cantar de vitorioso na presença dele. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, glória a Deus. Ele tinha tido essa experiência, mas agora essa doença o tinha levado ao seu limite, porque agora não era uma guerra externa, era nele, era uma enfermidade no seu corpo. Ele vai dizer no seu cântico em Isaías 38:12: a minha casa foi derrubada e roubada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. Tenda de pastor era uma casa provisória que os cuidadores de ovelha, os pastores de ovelha faziam no campo. Enquanto a ovelha se recolhia no aprisco à noite, o pastor fazia uma tenda para dormir e se proteger do frio, e durante o dia se proteger do calor.
como era uma tenda provisória. Muitas das vezes essas tendas de pastores eram arrancadas pelas tempestades e pelas chuvas. Abruptamente o pastor ficava descoberto. Ezequias conhecia muito bem a vida agropastoril do Oriente, e compara que a situação que ele está vivendo é como uma casa de um pastor, a tenda de um pastor que foi derrubada e arrancada e roubada abruptamente de cima dele, diante da condição que ele está vivendo. Versículo 14, ele disse: contemplando os céus, os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. Ó Eterno, estou em grande angústia, vem por favor em meu socorro. Oh glória, esta é a oração que todo crente tem que fazer quando estiver vivendo o limite da sua dor. Oh glória a Jesus. Ele estava enfraquecendo nos seus ossos. Ele olhava para o céu estrelado, ele olhava para o céu que estava e via a plenitude da criação de Deus. É claro que olhando para o céu, esperando um socorro que vinha do Senhor, mas quando ele olhava para dentro dele, ele sentia fraqueza. Aquela doença o estava consumindo, aquela doença estava enfraquecendo os seus ossos e também estava tirando dele a esperança de vida, estava tirando dele a esperança de viver. Então ele ora: ó Eterno, eu estou em angústia, ou seja, eu estou em aperto de coração, eu estou em aperto de alma. Esta dor é tão grande que esmaga meu coração, esta dor é tão grande que está esmagando minha alma, esta dor é tão grande que está esmagando meus sentimentos. Ezequias está no seu limite. Oh glória a Jesus. Mas tem uma coisa interessante que todos nós podemos e devemos fazer quando estivermos vivendo no limite da dor. O que é, pastor? Ezequias apela para o livro da consciência e para o livro da memória de Deus. Ele apela para o livro da memória de Deus. Repito, Ezequias apela para o livro da memória de Deus, porque uma coisa, oh glória, é sermos crente, e outra coisa é termos crédito com Deus no céu. Quando o profeta aponta a situação e o destino final de Ezequias, vira as costas e vai embora. Você conhece a história. Mas Ezequias, deitado, enfermo, entregue a esta enfermidade pela doença que lhe assolava, ele não podia ajoelhar, ele não podia fazer campanha, ele não podia jejuar, ele não podia fazer outro tipo de sacrifício, mas ele vira para a parede e diz: ó Senhor, lembra-te. O que ele faz? Ele apela para o livro da memória. Eu quero dizer que no céu tem vários livros que a Bíblia fala: livro das lágrimas, os livros de Deus, o livro da vida. O céu também tem o livro da memória de Deus. Oh glória a Jesus. Ande com Deus, seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, e quando vier o limite da dor, apele para o livro da memória. Diga para ele: lembra-te, Senhor, que eu tenho andado na tua presença, de que tenho te servido com fidelidade, com integridade, com coração sincero e com devoção. Ou seja, eu tenho te adorado em qualquer situação, Senhor. Eu apelo para o livro da memória. Não está no esboço não, mas o Espírito de Deus está me dizendo aqui. Eu vou dizer: ó, não tem coisa melhor, viu, Flávio? A última instância dos tribunais terrenos aqui no Brasil é o STF, é a última instância. Mas eu quero dizer para você que não tem coisa melhor do que apelar para o tribunal de Deus. Oh glória a Jesus. Não, eu vou esperar você adorar, eu vou esperar você apelar para o tribunal divino nesta noite. Oh glória ao nome de Jesus. Nos anais da terra não tinha mais jeito para Ezequias, nos anais da terra não tinha mais solução para Ezequias, mas Ezequias apela para o tribunal do céu e diz: Senhor, lembra-te. Por favor, se lembre aí, olha aí no teu cartório, olha aí, Senhor, nos teus livros, no livro da memória. Lembra, se você procurar, Senhor, no livro da tua memória, o Senhor vai ver que eu tenho te servido com fidelidade.
O Senhor vai ver que eu tenho andado com integridade. O Senhor vai ver que o meu coração é sincero e que minha adoração é verdadeira. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando Ezequias vira para a parede e fala com Deus, apelando para o tribunal do céu, quando Deus acessa o cartório do céu, Deus chega a duas conclusões. Quais são, pastor? Primeiro, ele diz: eu ouvi a tua oração, eu ainda sou o Deus que ouve, oh glória a Jesus, mas eu também vi que é verdade o que você apelou, Ezequias. Eu olhei aqui no meu livro e é verdade. Você anda com fidelidade, você anda com integridade de coração e a tua adoração é sincera. Profeta, o que é, Senhor? Volta e acrescenta a ele 15 anos de vida, porque o que ele apela no meu tribunal é verdade, e eu dou ganho de causa para ele. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Não, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar Jesus. Se você trouxe glória, adore a Ele com glória, com aleluia, com glória a Deus, com gemido, com choro. Apela para o tribunal de Deus nesta noite. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Quando Deus acessa o cartório do céu, Deus ouve e Deus entende que é verdade. É verdade, Ezequias, o que você está dizendo. Oh, glória a Jesus. Eu disse que quando Deus determina decreto, só Ele muda. Só Deus muda decreto. A Bíblia Sagrada diz que Deus é imutável, e é na sua essência. Deus é imutável. Deus nunca muda na sua santidade. Deus nunca muda na sua bondade. Deus nunca muda no seu amor. Deus nunca muda na sua fidelidade. Deus nunca muda no seu poder. O poder de Deus nem aumenta e nem diminui, porque Ele tem todo o poder. Deus nunca muda na sua onisciência. Deus nunca muda na sua onipresença. Deus nunca muda na sua onipotência. Mas Deus muda decretos que Ele determina. Oh, glória a Jesus. Quando Deus determina um decreto e o homem se volta para Ele com o coração quebrantado, Deus muda o decreto que às vezes Ele mesmo determinou. Ele chegou para Jonas e disse: Jonas, vá e pregue contra Nínive, pregue contra esta cidade, aquela cidade. Jonas quer fugir, o decreto está determinado. Jonas não pode fugir. Deus cria uma situação, leva ele de volta para o itinerário que ele tinha perdido antes, fugindo do Senhor. E Jonas agora, uma cidade que era para percorrer com mais de 30 dias, ele percorre em 3 dias, e a mensagem de Jonas era esta: daqui a 3 dias Deus subverterá esta cidade. Daqui a 3 dias Deus vai fazer com esta cidade o que Ele fez com Sodoma e Gomorra. Daqui a 3 dias Deus destruirá Nínive, uma cidade que era para percorrer em mais de 30 dias. Jonas queria tanto que o juízo de Deus acontecesse, que ele percorre a cidade em 3 dias, e o decreto era: daqui a 3 dias Deus destrói a cidade de Nínive. Mas o que acontece? A Bíblia diz que o rei de Nínive ficou sabendo que a mensagem de Jonas, que era pregada nas ruas, chegou no palácio. Oh, glória a Jesus. Por isso não se preocupe aonde a tua mensagem vai chegar, se preocupe em pregar. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória a Jesus. A mensagem chegou no palácio e o rei assinou um decreto: durante 3 dias ninguém come nem bebe. Todo mundo da cidade de Nínive vai jejuar, e até os animais, os cavalos, os camelos e os jumentos vai jejuar. Está na Bíblia, livro de Jonas. Até os animais foram proibidos de comer capim. Oh, glória a Jesus. Quando Jonas terminou de 3 dias de baixar o decreto, ele ficou numa montanha, num lugar deserto. A Bíblia diz que Jonas era careca, assim como o pastor Arnaldo, porque alguns Deus dá inteligência a dar cabelo, e outros Deus dá inteligência, viu? Aleluia.
Jonas era careca, Deus fez nascer o sol quente do oriente, Deus fez nascer uma aboboreira, que as folhas da aboboreira fez sombra sobre as carecas de Jonas. A Bíblia diz que Jonas agradeceu a Deus, louvou a Deus por aquela sombra. Que maravilha, Deus, o Senhor fez nascer uma sombra sobre a minha careca. Aí a Bíblia diz que Deus mandou no outro dia um bichinho, irmão, que picou a planta e matou a aboboreira. A aboboreira morreu e o sol queimou a careca de Jonas. Aí Jonas disse: me mata, Senhor, me mata, porque eu quero morrer. Por que você quer morrer, Jonas? Porque o Senhor matou a aboboreira que estava fazendo sombra sobre a minha cabeça. Aí Deus disse: Jonas, Jonas, se você está com dó da aboboreira que nasceu ontem e hoje morreu, não teria eu dó de 120 mil habitantes de Nínive que se humilharam na minha presença? Eu mudei o decreto. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu sinto que Deus vai mudar decretos aqui esta noite. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Deus muda decreto que Ele faz. Ele não muda na sua essência, mas Ele muda decreto. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então Deus muda o decreto imediatamente e manda que Ezequias volte. Volta lá, Ezequias não, Isaías. Volta lá e fale para o rei Ezequias que eu vi suas lágrimas. Se você estiver chorando e está pensando que é em vão, não é em vão. Se você está gemendo e está pensando que é em vão, eu quero dizer para você que não é em vão. Oh, glória a Jesus. Se o teu choro é de verdade, Deus está colhendo tuas lágrimas. Deus está vendo sua dor, Deus está vendo teu sofrimento, Deus está vendo o que te aflige, Deus está vendo o que te perturba, Deus está vendo o que te magoa, Deus está vendo o que faz doer na tua alma. Ninguém está vendo, você está aí, todo mundo olha, pensa que está tudo bem, mas você precisa fazer muito esforço para não precisar mostrar ou demonstrar que está passando por luta, até porque você não precisa do remorso de ninguém para a tua vida, mas Deus está te vendo, está dizendo: eu estou vendo a tua lágrima, oh glória, e estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo a tua dor. Oh, bendito seja o nome soberano de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que acontece? Todos nós conhecemos a história, então nós vamos orar. Nós vamos orar. É que o profeta volta, e quando o profeta volta, o profeta diz o que Deus lhe manda mandar. Fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, e estou acrescentando mais 15 anos de vida à história da sua existência. Sabe o que é? No cântico de Ezequias tem um versículo que ele diz assim: Senhor, eu tenho 39 anos, eu ainda quero subir para a tua casa para te adorar. Porque se eu descer à sepultura, na sepultura quem te louvará? Fala aí para o irmão que está do seu lado: morto não adora, irmão. Só adora quem está vivo. Você está vivo? Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe que eu te adorava antes desta doença, mas eu não quero morrer com ela, eu ainda quero te adorar, porque se eu descer na sepultura, quem te louvará? Na sepultura ninguém te louva, só quem te louva é aquele que está na terra dos viventes. Ele disse: ó vivente, oh bendito seja o nome de Jesus. Eu preguei aqui na quinta-feira passada que quando Deus quer fazer algo por um crente, Ele move o céu e a terra. Oh, glória a Jesus. Quando o profeta chega e diz para ele: olha, Deus está colocando um limite no teu sofrimento.
e está te acrescentando mais 15 anos de vida da sua existência na terra. Vai embora. Aí ele pergunta: qual é a prova que eu tenho de que se cumprirá? Qual é a prova que Deus vai realmente me curar? O profeta disse: escolha, você quer que o sol avance 10 graus no relógio de Acaz, ou você quer que o sol recue 10 graus no relógio de Acaz? O rei Ezequias, inteligente, disse: o sol avançar 10 graus é muito fácil, porque ele já está indo para frente mesmo. A sombra, o relógio de Acaz, irmãos, era uma escada, aonde era feita numa posição exata, aonde o sol, a proporção que ia passando o dia, projetava a sombra sobre o degrau. E quem olhava para o relógio de Acaz sabia exatamente que hora era aquela do dia. Então o rei pediu um sinal de que se Deus iria curar ou não. E o profeta disse: você quer que o sol avance ou quer que o sol recue? Ele disse: avançar já é natural. Agora, se o sol recuar 10 graus no relógio de Acaz, aí eu vou ter certeza de que Deus vai fazer um milagre na minha vida. O profeta disse: então está feito. E o texto diz: e o sol recuou 10 graus no relógio de Acaz. Pastor Arnaldo, quanto é que dá 10 graus no relógio de Acaz? 10 graus no relógio de Acaz dá 40 minutos. 10 graus no relógio de Acaz dá 40 minutos. Então naquele dia, Flávio, que Ezequias recebeu aquela profecia, o dia recuou 40 minutos no seu tempo. Agora presta atenção uma coisa aqui, irmão. Presta atenção uma coisa. Não precisa ser um grande estudioso para saber que a terra, ela gira em 2 tipos de movimento: no movimento de translação e no movimento de rotação. O movimento de translação da terra, ela é quando ela está dando uma volta ao redor do sol. É através do movimento de translação que a terra completa o ciclo de um ano. Quando a terra dar uma volta completa ao redor do sol, é 365 dias. Mas ao mesmo tempo em que a terra está dando uma volta ao redor do sol, ela está girando em redor dela mesma no seu eixo. É chamado de movimento de rotação. O movimento de rotação da terra é que determina o dia de 24 horas. Então, ao mesmo tempo em que a terra está rodando ao redor do sol para completar o ano, ela está rodando em volta de si mesmo para completar 24 horas. Agora olha aqui para mim. A terra viaja ao redor do sol no movimento de translação a 107 mil quilômetros por hora. 107 mil quilômetros por hora. É várias vezes a velocidade da luz. E no seu eixo, no movimento de rotação, ela roda a uma velocidade de 1675 quilômetros por hora, 465 metros por segundo, no seu movimento de rotação. Imagine, a terra está desde o Gênesis 1 rodando ao redor do sol e ao redor dele mesma a mais de 100 mil quilômetros por hora e a mais de 1600 quilômetros no movimento de rotação. Parece que eu estou vendo Deus colocar o pé no freio da terra e dizendo: para aí, porque você tem que recuar 40 minutos, porque tem um filho na terra que eu preciso dar prova para ele, que eu vou fazer um milagre na vida dele. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite, ficando de pé comigo. Se você entendeu, você vai adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você sair do teu lugar esta noite, para nós orarmos juntos diante do altar. Oh, glória a Jesus. Irmão, eu pergunto, como é que a terra voltou? Teve que voltar, o tempo teve que recuar. Se a terra não voltou, Deus recuou o tempo, fez alguma coisa ali.
E se foi a terra que deu essa freada a 100 km por hora, por que não jogou toda a água fora? Por que não se autodestruiu? Porque aquele que fez tudo era quem também estava fazendo o milagre. Não existe nada impossível para Ele nesta noite. Oh, glória a Jesus. Se Deus parou as leis do universo para dar um sinal ao seu servo de que Ele estava fazendo um milagre por ele, Deus pode fazer por qualquer um de nós, para colocar um limite na nossa dor e para colocar um limite no nosso sofrimento. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Hoje Deus põe o limite no sofrimento de alguém. Minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória a Jesus. Me cansarei. Abra seu coração e ouse crer. Oh, glória a Jesus. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus do impossível. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele tudo pode. Se for preciso, Ele para a terra, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele para o universo, mas Ele faz porque Ele é Deus. Olha esta dor que eu estou sofrendo. Olha, Senhor, este sofrimento. Olha esta guerra, olha esta batalha. Apela nesta noite. Oh, glória a Jesus. Existe uma instância maior do que o STF aqui esta noite, e é o tribunal divino. Apela para Ele. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Não há doença, não há porta, não há culpa, não há nada que se torne impedimento agora para aquele que tem o poder de agir em teu favor. Oh, glória a Jesus. Para aquele que tem o poder de fazer milagre, de entrar com providência, de colocar um limite na dor. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra Adore a Ele. Vire o rosto para a parede, metaforicamente, vira o rosto para Ele. Vira o rosto para o tribunal dele. Diga para Ele: eu estou aqui, Jesus, para representar minha casa, para representar meu marido, para representar minha esposa, para representar meu filho, para representar o emprego que eu preciso, para representar a cura que eu necessito. Eu estou aqui, Jesus, para representar minha vida emocional, minha vida física, minha vida espiritual. Se apresente no tribunal. Ele ouve, Ele vê. Ele ouve, Ele vê. Ele ouve, Ele vê. não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença Jesus, nem culpa. entra com providência, Jesus, nesta vida, com esta casa, nesta família. Satanás não vai mais continuar perturbando esta pessoa, não vai mais continuar perturbando esta vida. Na autoridade do teu nome nós declaramos a derrota do diabo contra esta vida,
renúnciamos ao mal. Arruma a tua bagagem e vai embora. Seja dissipada todas as trevas. Seja dissipada agora toda a investida do inferno. Não há ferrolhos, não há ferrolhos. Ou seja dissipada agora na autoridade do nome de Jesus. Receba o milagre, receba a cura, receba a intervenção de Deus. Esta noite, oh glória, Deus vai mover o céu e vai mover a terra em favor de alguém aqui esta noite. Eu creio no Deus de poder, eu creio no Deus desta palavra, eu creio no Deus de Ezequias, eu creio no Deus do impossível. Oh glória a Jesus. Churamanda casinimikianda rabacassuria, churamanda rabacassuria andarabasi. O Espírito de Deus está me dizendo aqui esta noite pediu para provar uma casa, e Deus permitiu, mas o Senhor está me dizendo que hoje Deus está colocando um ponto final. Foi até hoje que Ele permitiu, foi uma prova. Mas hoje Ele está colocando um ponto final. Durante muitos dias você viveu debaixo de um tempo nublado, mas hoje Deus está dissipando a nuvem. Deus está dissipando a nuvem. Oh glória! Eu vejo o sol brilhando. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Oh glória a Jesus. Para dar-te graças, Senhor. Oh glória a Jesus. Graças a ti, Senhor. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, cultuava, eu adorava, eu exaltava, eu bendizia. Oh glória a Jesus. Deus está colocando o limite hoje. Graças a ti, Senhor Jesus. Daqui pra frente vai ser colheita. Lá na cruz tu deste a vida. Oh glória! Você andou caminhando e chorando, semeando a semente. Pois é hora de voltar, trazendo consigo seus molhos. É hora de voltar trazendo consigo seus molhos. É hora de voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu só posso dar-te agora a minha canção, para dar-te te oramos, Jesus, Deus de milagres, de maravilhas, Deus de poder. Oh Jesus, os pedidos de oração que estão nessa caixa foram colocados pela fé. Os teus filhos acreditando que o Senhor vai entrar com providência na sua causa. Eu também creio, Jesus. Oh glória, porque para ti não existe nada impossível. Faz um milagre agora. Entra com providência. Repreenda toda perturbação, toda opressão, toda depressão.
Meu Deus, que o inimigo quer impetrar, nós repreendemos agora na autoridade do teu nome. Oh, glória a Jesus. Por amor do teu nome, lembra-te, Jesus, de que nós estamos aqui nesta campanha, 5 quintas-feiras, te apresentando a nossa vida, a nossa casa, família, projetos e sonhos, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: eu recebo, Jesus. Amém e amém. Vamos perguntar se tem alguém que quer ficar crente em Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem alguém esta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ainda não é crente, quer aceitar Jesus, vir para Jesus, se reconciliar com Ele, voltar para Ele? Se tiver alguém, a pessoa é você. O dia é hoje, o tempo é agora. Tem alguém que quer ficar crente em Jesus, aceitar a Jesus? Não tem? Então nós vamos agradecer a Deus. Amanhã tem culto em todas as nossas congregações, e à noite às 10 horas nós temos vigília de oração. Venha orar conosco aqui, irmãos. Venha guerrear conosco.